e graças a Deus, amém? O tema de hoje é uma nova estação. O inverno cessou. A primavera chegou na madrugada de sábado às 3h50 da manhã. Uma nova estação de Deus para a nossa vida, um novo tempo. E que a gente possa desfrutar desse novo tempo. Às vezes nós olhamos para o mundo natural e vemos que está tão desalinhado. Às vezes olhamos para a nossa vida e percebemos o quanto está desalinhado as estações. Tem pessoas que parece que estão presas num período tão grande e longo de inverno. Entra ciclo e sai ciclo e parece que aquela pessoa não consegue sair do lugar, não consegue mudar a estação, não consegue viver o novo de Deus. Mas tudo que eu quero hoje é que o Senhor tenha liberdade sobre a minha vida e sobre a sua, para que a estação que Ele, o Todo-Poderoso, criou, seja alinhado na terra, seja alinhado na nossa vida, porque Deus não erra e não falha. Mas o primeiro tópico vai dizer o que eu preciso para viver essa nova estação. O que eu preciso para viver essa nova estação de Deus? Primeiro eu preciso entender que existem 4 estações criadas por Deus. Primavera, verão, outono e inverno. Eu preciso entender que a minha vida também passa por algumas estações. Estações de inverno, estações de primavera, de outono. Mas quantas vezes essas estações da minha vida estão desalinhadas com as estações que o Deus Todo-Poderoso criou? E a pergunta hoje é: qual estação eu e você estamos? Qual estação eu e você nos encontramos? E é tão interessante que há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de se alegrar, há o tempo de chorar, mas há também um tempo estabelecido por Deus para cada estação. Durante um ano nós temos um período de 4 estações que equivale a 3 meses de cada uma. Mas é tão interessante que o nosso Deus faz que a estação do inverno seja uma estação que parece mais curta. Porque os dias são mais curtos e as noites são mais longas. Mas o diabo, ele vem para distorcer, para inverter valores, para inverter ordens de Deus. E trazer a nós que a estação do inverno é uma estação mais longa. É uma estação mais rigorosa, é uma estação mais demorada. Mas eu quero que nesse momento você abra sua Bíblia em Cantares, capítulo de número 2. Cantares, capítulo de número 2, verso de número 10, diz assim: O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vindes em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Deus está dizendo para nós, como igreja, é tempo de levantar-se e sair desse inverno e viver a nova estação de Deus para mim e para você. E essa nova estação se chama primavera.
tempo de amadurecimento, tempo de viver uma estação bela, tempo de frutificar, tempo de ver o fruto amadurecendo e produzindo para uma colheita abundante. O tempo em que aquela sensação de inverno, de hibernação, cessou. E agora uma temperatura nova de Deus chega nas nossas vidas, uma temperatura amena, uma temperatura que diz: ei, você não vai ficar mais nessa estação de inverno, porque eu tenho um tempo de florescer para você em nome de Jesus. Mas quantas vezes nós não conseguimos viver essa nova estação? Quantas vezes nós não permitimos? Mas aí Daniel capítulo 2, verso 21 vai dizer muito bem o que o Senhor tem para nós. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Não sou eu e nem você que decide o tempo de mudar a estação, mas é aquele que criou todas as coisas, é aquele que estabeleceu o tempo, é aquele que priorizou estações para mim e para você. Pastora, mas está confortável continuar aqui? Pastora, a senhora não sabe o que eu passei. Pastora, são muitas lutas, muitas adversidades. É o financeiro, é a saúde, é a família. Não sou eu quem diz, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. É Ele que muda. E Ele mudou na madrugada deste sábado, trazendo uma primavera para as nossas vidas. Ei, o inverno acabou, o inverno cessou, porque o Todo-Poderoso mudou a estação. Permita que Ele mude na sua vida. Permita. A estação vem dEle, e é Ele que muda, e Ele está dizendo que é um novo tempo, então receba deste novo tempo sobre você. Mas aí a próxima pergunta é: o que essa nova estação traz? O que a primavera de Deus traz para a minha vida, pastora? O que eu preciso desfrutar nessa nova estação? Joel vai dizer sobre isso no capítulo 2, verso 23. Alegre-se vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. Deus tem chuva para nós. E sabe qual é a chuva de Deus para essa nova estação? A chuva seródia. A chuva que faz o grão amadurecer e o grão brotar para a glória de Deus, para que a primavera aconteça. A chuva temporã, ela vem no outono para preparar a terra. E quando nós estamos no inverno, algo está acontecendo nas sementes em que plantamos. Mas quando chega a primavera de Deus, Ele traz uma chuva de bênção, uma chuva de unção, que permanece o nosso fruto, e o fruto amadurece ao ponto de brotar e ter colheita. Tem chuva de seródia sobre mim e sobre você nessa manhã. Chuva de Deus representa a bênção, representa um milagre para o povo do Senhor. Ei, somos nós que recebemos em nossas mãos sementes. Somos nós que plantamos as sementes, mas quem rega a semente e faz brotar é o Deus Todo-Poderoso. Que a chuva dele regue a minha e a sua vida nessa manhã, ao ponto que as nossas sementes venham amadurecer e produzir o fruto necessário que nós precisamos. A chuva de Deus. As chuvas de primavera na Bíblia significa as chuvas de amadurecer o grão, de chegar à maturidade. Não podemos viver uma nova estação de Deus vivendo uma velha estação.
Não podemos viver uma nova estação de Deus presos a uma velha estação. Ei, as roupas do inverno já não comportam mais para a estação da primavera. Os antigos hábitos não comportam mais. O inverno, a gente quer ficar ali, ó, debaixo da coberta, no quentinho, é ou não é verdade? Mas Deus está dizendo para você, até o urso que estava hibernando já levantou e tomou uma atitude na vida. Ei, está na hora da gente tomar uma atitude e se levantar, como o nosso Deus Todo-Poderoso está ordenando. Chega de dizer depois. O nosso Deus não é um Deus de depois, o nosso Deus é um Deus de agora, é um Deus provedor, é um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, é um Deus de início e de fim. O urso, por mais que ele tenha essa característica de hibernação, o que mais demora 8 meses hibernando. Ele entende que ele não pode ficar hibernando para sempre, que ele precisa se levantar e sair. Ele precisa desfrutar do sol. Ele precisa desfrutar de uma primavera, de uma nova colheita, de novos frutos. E nós, como filhos amados do Senhor, o que estamos entendendo de Deus para nós? O que estamos vivendo de verdade? Quem determina não é a nossa dor. Pastora, é tão fácil falar que é primavera, é tão fácil falar que é tempo de florescer. Para a senhora é fácil, mas para mim não é. A senhora não está vendo a minha dor? Eu sei que parece impossível quando a gente está na dor olhar e dizer, eu vou florescer, a primavera vai chegar na minha vida. Mas não sou eu que digo, é o Deus Todo-Poderoso que diz e determina que a primavera chegou. Mas quantas vezes a gente deixa de olhar para a palavra e olha para a nossa dor? Quantas vezes a gente deixa de crer que Ele que estabelece o tempo, é Ele que muda as estações, é Ele que move corações. Não é tempo mais de olhar para a dor, não é mais tempo de ficar no inverno, mas é tempo de florescer diante da presença de Deus. Mas a pergunta é, e agora, como isso é possível? Como isso é possível? Para a gente viver uma nova estação de Deus, nós precisamos entender o que é prioridade. E é tão incrível que Deus é tão maravilhoso que Ele alinha os servos dEle, Ele testifica através do Espírito Santo. E o nosso pastor, como um profeta de Deus, como boca do Senhor aqui nessa igreja, para a glória do Senhor, trouxe 3 palavras para nós. Que palavras foram? Alinhamento e renovo. Só dá para viver uma nova estação trazendo alinhamento, pastor Rogério. E a primavera nada mais é do que uma estação de alinhamento, uma estação de amadurecer, uma estação de produzir, uma estação de colocar em ordem o fruto, a colheita. Precisamos alinhar os céus à nossa vida. Não dá mais para andar uma vida desalinhada, uma vida longe da presença do Deus Todo-Poderoso. Se você quer viver uma nova estação de Deus, você precisa estar sintonizado na estação que Ele está. Sintonizado. Só que essa estação de alinhamento, ela passa pelas sementes. Não dá mais para ficar com sementes ruins. Não dá mais para plantar com a falta de perdão. Não dá mais para plantar sem intimidade com Deus. Até quando nós vamos insistir com sementes ruins? Sementes que não vêm de Deus, sementes que vêm do nosso braço natural, semente que vem do nosso eu, do nosso jeitinho brasileiro de ser. Até quando? Precisamos alinhar as nossas sementes, porque eu quero dizer
que estações são criadas por Deus e nós não permanecemos por muito tempo, há um tempo determinado. E se nós não alinharmos a nossa semente, a próxima estação será prejudicada. Não adianta fugir. Por mais que eu e você queremos fugir, não dá para fugir. Há momentos bons e há momentos ruins na nossa vida. Há estações de alegria e estações de tristeza. Mas para isso nós precisamos estar alinhados a cada estação. A formiga no outono não brinca em serviço. Ela entende as suas sementes e diante das suas sementes ela se prepara para um inverno rigoroso. Querendo ou não, ela está lá com a folhinha, na sua trilha andando, preparando para o inverno. E quando o inverno chega, o estoque dela está cheio. E eu e você? O que estamos fazendo com as estações da nossa vida? Estamos alinhados aos céus? Estamos vivendo um alinhamento da palavra? Porque é impressionante essa geração que nós estamos vivendo, pastor Rogério, onde muitas informações chegam até nós e glória a Deus por isso. O acesso à palavra, o acesso a vídeos, louvores, são tremendos e maravilhosos, mas do que adianta receber tudo isso e não colocar nada em prática? Tem gente que tem muito conhecimento, tem gente que, eu já li esse livro, eu já ouvi essa mensagem, nossa, esse louvor, mas não faz nada, não pratica nada. Ei, não adianta receber tudo e não praticar o simples, que é estar alinhado à presença do Deus Todo-Poderoso. Cada culto é uma preparação para as estações de Deus na nossa vida. Cada culto nós recebemos sementes para as estações em que nós vamos passar. Mas quantas vezes nós desistimos do culto ao Senhor? Nós fugimos. Nós não queremos alinhar a nossa vida à palavra. Nós sabemos que estamos errados, mas queremos continuar no erro. Tem pessoas que precisam despertar, porque eu não sei qual será o final, se não acordarem para o alinhamento de Deus. Porque o fruto amadurece, mas ele também cai e apodrece. Se a gente não estiver alinhado aos céus, nós não vamos viver um tempo de renovo de Deus. E é tão gostoso a gente estar alinhado aos céus, porque eu me lembro de uma situação em que eu e meu esposo, nós estávamos conversando, e eu disse para ele, amor, Deus falou comigo. A partir de hoje, eu não vou mais brigar, eu não vou mais criticar sobre as suas decisões profissionais, financeiras. A única coisa que eu quero é que você esteja alinhado aos céus, porque se você estiver alinhado aos céus, eu tenho a certeza que tudo vai dar certo. E prova disso é que ele trabalhando com milhas e pensa num homem que é empolgado, gente, que é sanguíneo. Mas ele entendeu o que é estar alinhado aos céus. E ele não dá um passo sem oração. Ele não dá um passo sem ouvir a Deus. E aí veio essa situação da 1, 2, 3 milhas. E ele estava para fechar um negócio. Ele estava para vender as suas milhas. E Deus disse para ele, não. É Ele que muda as estações. É Ele que estabelece, é Ele que remove reis, é Ele que inclina o coração do rei para onde Ele quer. E quando nós estamos alinhados a Ele, ainda que todo mundo está dizendo, não, o mercado está bom, o mercado está bom, Deus alinha o céu, a terra em favor dos servos dEle. Ei, você está permitindo Deus alinhar os céus à sua vida para que você não quebre a cara? Para que você não feche um negócio errado? Ou primeiro você fecha, quebra a cara e depois lembra que existe um Deus Todo-Poderoso? Deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo. Aí quando tudo está perdido, lembra que tem um Deus Todo-Poderoso. Ei, Ele é um Deus Todo-Poderoso, Ele tem que ser lembrado em primeiro lugar e não em último. Ele tem que ter a prioridade da minha e da sua vida e não o resto, a miséria.
Uma nova estação tem que estar alinhada aos céus, tem que estar com a chuva certa, tem que estar com a temperatura certa para que haja colheita. E só vai isso acontecer se estivermos alinhados àquele que nos criou. Quantos casais desalinhados? É um tempo de sair do inverno. Amada minha, levanta-se e venha viver. Olha, as flores já floresceram. É tempo de você florescer no seu casamento e parar de desculpas. Tem gente que só acorda quando perde, mas Deus nos ensina que nós temos que cuidar em todo o tempo, nós temos que investir, nós temos que viver e desfrutar do melhor. E o que nós estamos fazendo com o nosso casamento, com a nossa família? Tem mulheres que só se arrumam quando o divórcio acontece. E aí acha bonito pegar aquele post pronto do Instagram e colocar vida de solteira, vida de casada, vida de mãe, pós-divorciada. Isso é do inferno. Isso não tem a ver com Deus Todo-Poderoso. O que tem a ver com Deus Todo-Poderoso é que você é única, você é especial. Deus te criou como joia valiosa e preciosa para a glória dEle. Primeiro você precisa se amar, porque se você se amar, você vai se cuidar, você vai se importar com a sua vida, com o seu casamento, com tudo que está à sua volta. Assim são os homens. Querem cobrar tanto das mulheres, querem exigir tanto das mulheres, das suas esposas, das suas filhas, das suas mães. E você, varão? A mulher tem que estar impecável, o homem. O que eu recebo de reclamações de homens que não se coçam, não acordam para a vida, pelo amor de Deus, meu irmão, levanta-se e vai viver a primavera de Deus. É o tempo das mulheres de Deus, é um tempo de novidade de Deus sobre a vida das mulheres. Nós entendemos que a nossa realidade cultural e do país não dá mais para ficar numa renda só. Mas nós nos alinhamos aos céus para unir forças e não para fazer um marido ficar dormindo o dia inteiro, acomodado no inverno, hibernando. Mas é para se levantar e viver o melhor de Deus. Ei, varão, acorda para a glória do Senhor. Vamos conquistar juntos, vamos nos unir como família, vamos prosperar. Tem hora que Deus abençoa mais um, tem hora que Deus abençoa mais o outro, mas ninguém precisa desmerecer ninguém, precisa trabalhar o melhor de cada um e unir forças para desfrutar da primavera de Deus no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira. Deus não te chamou para humilhar ninguém. Quantos casais estão numa disputa de humilhação? Ei, isso é do inferno. Nós estamos na disputa do céu. Quem ora mais, quem busca mais, quem ouve mais a presença do Deus Todo-Poderoso para desfrutar do melhor nessa terra. Porque se quiseres e me ouvires, comereis. Primeiro tem que querer, tem que ouvir, tem que praticar. Alinhamento. Alinhamento de um novo tempo, de amadurecer. Não mais de viver em birrinhas. Tem 30 anos de casado e não consegue ter uma conversa madura. Ei, tem alguma coisa errada. Quanto mais nós estamos juntos, mais afinidade nós temos, mais companheirismo nós temos. Ei, é alinhamento. Sai dessa estação velha e vem para a estação nova do Deus Todo-Poderoso. Eu e o pastor, quando nós nos casamos, gente, parecia cão e gato. Primeiro ano de casado, o sangue de Jesus tem poder. 2, com personalidades fortes, imagine. Pessoas de opiniões. Era quase a Terceira Guerra Mundial. Lá com vocês não acontece isso não, né? Não, imagina. Só que a gente tem que decidir, e o amor é uma decisão diária. Tem dia que a gente está querendo é matar, não é amar.
Mas a gente tem que se lembrar é da palavra, é da unção, é de quem nós somos em Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus. E a gente tem que chegar num grau de maturidade tão grande, ao ponto de as nossas brigas serem uma exceção, não uma rotina. Alinhamento, tempo de frutificar, tempo de viver um novo de Deus, amém? E aí quando nós passamos para esse alinhamento, para uma nova plantação em Deus, nós precisamos entender que existe o renovo do Senhor. O renovo, ele traz o novo. Ele traz a esperança de que não vai ser mais briga, mas que agora nós vamos nos entender. Que agora a gente vai plantar diferente, que agora a gente vai colher diferente. Ei, você pode ter plantado errado até hoje, mas você pode mudar a sua colheita de amanhã plantando certo. Não dá para plantar uma única semente para o resto da vida. Não dá. Depois que colhe, e aí? Vai colher mais o quê? Já colheu? Tem que continuar plantando. Tem que continuar preparando a terra. Tem que continuar recebendo do Senhor. Num ato de fé, estenda as suas mãos em direção ao altar. Senhor, esse meu irmão e essa minha irmã estão jogando fora as sementes do inferno, as sugestões do inferno, as sugestões do divórcio, a situação, Pai, de depressão, a situação, Pai, de acomodismo. Oh, meu Pai, eles estão trocando as sementes nessa hora e recebendo as sementes dos céus. Selecione, Pai, agora as melhores sementes e entregue nas mãos dessa mulher, entregue nas mãos deste homem, para que haja uma nova plantação alinhada aos céus, um tempo de renovo, um tempo de refrigério, um tempo de chuva de Deus para as nossas vidas. Receba em nome de Jesus. Toda estação precisa de intimidade com Deus. Salmos, capítulo de número 92, verso 13, vai dizer sobre isso. Como o renovo do Senhor vem. Salmos 92, verso 13. Pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. Nós estamos aqui hoje, na casa do nosso Senhor, na casa do Deus Todo-Poderoso, onde Ele está confiando através da palavra as melhores sementes de fé nas nossas mãos, para que a gente possa florescer no altar e na presença dEle. Sabe aonde há renovo? Sabe aonde nós somos renovados? Não é no empréstimo, não é no socorro financeiro que alguém pode nos dar, é um alívio, mas renovo de verdade vem da intimidade com Deus. Tem gente que dorme e acorda e não é renovado, mas tem gente que vai para o altar de Deus e por mais cansado que esteja, sai renovado pela presença do Deus Todo-Poderoso. Existia um período na minha vida que eu achava que eu ia ser renovada porque eu precisava descansar, porque a gente não para. Não, é porque eu preciso dormir mais. E aí eu consegui organizar e consegui dormir melhor. Não adiantou, não aconteceu. Sabe quando aconteceu? Quando eu dobrei os meus joelhos e fui para a presença do Deus Todo-Poderoso, porque esse profeta de Deus disse para mim, renovo é na presença de Deus, Angélica. Mas quantas vezes Deus está usando a boca de alguém aqui e nós não acordamos e despertamos para a oração. Janeiro nós vamos receber aqui a missionária Gina, que vai contar e testemunhar a mudança de um país através do poder da oração. E eu e você estamos mudando o que com o poder da nossa oração? O que nós estamos mudando?
O que nós estamos desfrutando do poder da nossa oração? Alinhe a sua estação com a estação de Deus. Na intimidade, na palavra, na direção. Renovo vem através da palavra. Renovo vem através da unção. Renovo vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos renovados em fé. Para continuar. Mas se a gente não ouve, a gente não recebe fé para continuar. E é por isso que tem muita gente desistindo. Tem muita gente que não está vivendo o novo de Deus. Tem muita gente presa em estações que Deus não prendeu você. Você que se prendeu. Ai, pastor, é muito duro, é? Mas é a realidade, é a verdade de Deus. Expectativa e realidade, eu oro. Então a minha realidade vai ser de bênção e de milagres. Agora eu não oro e quero ter a expectativa de colheitas de milagres. Eu não venho, eu não busco. Tem dia que eu não quero estar aqui. Tem dia que eu também sou humana e sou cansada. Tem dia que eu passo por lutas. Eu ministrei no encontro de mulheres, sabe por quê? Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque eu tomei 3 dias de injeção seguida numa crise de coluna violenta. E hoje, para a glória de Deus, Deus me curou. Mas se eu desisto, se eu me acomodo, estou com crise de coluna. A Luciene faz o encontro, ela prega, é uma bênção de Deus, ela é. Mas não foi para a Luciene que Deus pediu para ministrar aquela palavra. Enquanto eu estava naquele voo para Manaus, Deus estava alinhando os céus à minha vida e dizendo: Angélica, eu tenho algo de Deus para você, para que em primeiro lugar você alinhe a sua vida, para que você entregue para o meu povo. Aí Deus me entrega e eu faço o quê? Me acomodo, estou com dor de coluna. Travei. Estou uma velhinha, baixei para pegar o lixo. E não levantei mais. Situação. E olha que eu mudei, gente. Agora eu estou firme. Né, Elisângela? Precisamos ouvir o nosso Deus. Sabe as palavras que vêm deste altar, em que Deus usa servos e servas do Senhor aqui? É só uma testificação daquilo que você buscou Ele na intimidade. É só uma confirmação. É só uma testificação. Ei, Deus está testificando? Ou você está tampando os ouvidos e não permitindo Ele falar com você? Mas tem gente que é dependente da Cida de oração, das irmãs do ministério de oração. É ou não é verdade? Ô Cida, ora aí. Mas e você não ora? Você não busca? Ah não, tem os irmãos e as irmãs que vêm 5 horas da manhã todos os dias. Tem os que vêm às 15. Tem a oração das 10 no grupo da igreja. Tá tudo bem, não precisa orar. Só que nós precisamos nos lembrar que nós somos o corpo de Cristo. E porque nós somos o corpo de Cristo, cada um tem a sua função, cada um tem o seu talento. E nós vamos prestar conta a Deus do nosso talento. Por muito tempo da minha vida, eu fugi do altar. Porque todas as vezes que eu vinha para o altar, eu achava que eu precisava ser igual ao pastor ministrando. Como é que eu vou substituir ele? Meu Deus! E eu me cobrava de uma tal forma que até que eu entendi, se Deus me permitiu estar no altar, Ele sabe quem eu sou, Ele vai me usar da forma que eu sou, porque eu vou alcançar aquilo que Ele não alcança. E a mesma coisa para mim e para você. Ei, Deus quer te usar aonde você está, como instrumento nas mãos do Deus vivo. Da forma que você é, moldado por Ele. Ouvindo a Ele, estando alinhado a Ele, sendo renovado por Ele. É no seu local de trabalho, é na sua faculdade, é na sua família. É um povo que você vai alcançar através do seu testemunho. Mas para isso você precisa ser renovada por Ele. Eu nunca vou me esquecer de uma virada de intimidade em que
Sabe aquele dia que o chão se abre, que as más notícias chegam e que você fala assim, meu Deus. E aí eu vim para essa virada de intimidade, eu e o pastor destruídos emocionalmente. E aqui estava a Sandrinha ministrando. A Sandrinha, ela deu um versículo, ela falou uma frase, mas aquela frase foi a frase que mudou a minha vida. Foi o bálsamo de Deus para aquele dia. Ei, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Ele fala de todas as formas, mas Ele sabe o que Ele quer? Que a gente venha ouvir a Ele. Não precisamos ser como Balaão, esperar a mula falar conosco para a gente acordar para a vida. Porque o Deus Todo-Poderoso fala conosco todos os dias. Ei, está na hora de voltarmos à intimidade, se necessário for, para recebermos renovo de Deus. Acorda meia hora mais cedo, faça o seu devocional. E sabe qual é o melhor devocional que nós podemos fazer? Aquele que a gente abre a Bíblia e que Deus fala diretamente conosco. Não que a gente não possa ler outros devocionais. Nós temos o devocional Amigas de Jesus, é maravilhoso. E Deus só vem testificar aquilo que Ele já falou conosco. Mas essa nova estação traz um renovo, traz um refrigério, traz uma mudança climática, de uma temperatura amena, de uma temperatura em que você começa a sair para fora e dizer, eu vou viver o novo de Deus. E é essa temperatura que Deus quer que você viva. As 3 palavras que o nosso profeta foi usado, alinhamento, renovo e o último, sonho. Salmo 126, verso 6, diz: choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a... Não desista da sua família. As sementes que nós vamos plantar chorando mesmo. As sementes que nós vamos plantar na dor. As sementes que nós vamos plantar nos desafios da nossa vida. Mas a colheita, ela vem com alegria. Pode doer, pode plantar chorando, mas a colheita de Deus é uma colheita de alegria. E há um tempo de colheita para nós. A vida não é só dor. A vida não é só momentos difíceis, mas a vida também passa pelos sonhos de Deus. Volte a sonhar, volte a enxergar os milagres do Deus vivo. Alinhe aos céus, receba o renovo do Senhor e sonhe os maiores sonhos de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.